falar das eleições europeias. Começo por ser Humberto Vasconcelos. Que análise é que faz dos resultados? A primeira análise e primeira vejo que a democracia com esta abstenção foi muito posta em causa. Eu diria que o poder político está um pouco afastado das pessoas. A abstenção foi muito grande em todo o país, e em particular aqui também na Madeira, e demonstra bem que as pessoas estão divorciadas da política e muito divorciadas mesmo da política europeia. Portanto, não se consegue que as pessoas se interessem, se manifestem uma grande apetência, uma grande vontade em acompanhar os problemas da Europa e a importância da Europa para a Madeira, em particular. Portanto, a abstenção acho que foi o grande problema destas eleições. Apesar de serem umas eleições diferentes das eleições autárquicas, não se pode fazer comparações, acho que não é possível fazer comparações com estas eleições com as eleições autárquicas. Penso que a esquerda perdeu uma grande oportunidade porque não teve a vitória que esperava nestas eleições, e penso também que o PSD, apesar destas políticas, e o PSD e o CDS difíceis que teve de implementar ao longo destes anos, não foram tão penalizados como inicialmente se prevê. Portanto, houve estas situações também que se pode também concluir que há um equilíbrio de forças neste momento, e portanto ficamos aqui com a sensação que o PSD, apesar de estar num período difícil de governação, conseguiu mesmo assim manter muito o seu eleitorado. Aqui na Madeira em particular, notamos que o PSD ganhou em quase todos os concelhos, e o CDS, portanto, nesta coligação para as eleições autárquicas, mas registro que a abstenção demonstra também ser muito elevada aqui na Madeira, o que nota também que as pessoas estão cansadas um pouco deste teatro político atual, e também as candidaturas que se propuseram neste ato eleitoral também não conseguiram ser persuasivas junto da população. Vi-se claramente, havia pessoas que nem sabiam que havia eleições, ou pessoas que não sabiam que naquele domingo havia eleições, e portanto houve uma mensagem que não passou, e isto ao longo dos anos tem-se verificado. Há o empenho dos candidatos, o empenho dos partidos nessas eleições é muito menor do que noutras eleições, e quanto a mim essas eleições são muito mais importantes que outras eleições, porque são, sem dúvida, que se pode estar a definir o futuro de muitas das decisões para a Madeira, de fundos estruturados e das políticas que se devem fazer junto da Europa, e isso está em causa. Agora, eu penso que essas eleições também trouxeram uma coisa nova, foi que a esquerda começou a entrar em colapso também, numa luta pelo poder. E, portanto, como não ganharam com grande folga, estão neste momento a lutar dentro dos próprios partidos para liderar os próprios partidos, o que vem facilitar, penso, um pouco o trabalho do PSD para o futuro. Então, Professor Fonseca, disse há dias que o PS, com os resultados que houve cá na região, não é obstáculo para o CDS. Aliás, eu, quando referi na noite das eleições essa afirmação, foi relativamente ao Partido Socialista a nível nacional. O Partido Socialista a nível nacional, com o resultado que obteve, não era alternativa à atual coligação que governa o país, o que eu afirmei. E, aliás, tanto não era que o próprio PS confirmou isso com a implosão que se verificou agora. Ou seja, a necessidade de um novo líder decorre precisamente da análise que fizeram com esta liderança. O Partido Socialista não era alternativa
deveriam ser aquelas mais importantes para os Estados que fazem parte da União Europeia. Porque os centros de decisão, quase todos hoje em dia, passam por Bruxelas e Estrasburgo, e cada vez mais os Estados têm atenção às verbas, sobretudo, que depois são distribuídas em função dos quadros comunitários. O que significa que os governos também deviam ter a responsabilidade de apelar aos cidadãos da importância que era votarem nestas eleições. Mas, no entanto, a Europa, e agora pondo do outro lado, a Europa está cada vez mais, e se continuar neste paradigma, cada vez mais afastada dos cidadãos. A verdade é essa. Os centros de decisão em Bruxelas, em Estrasburgo e em Berlim, cada vez mais, têm em conta a Europa como um conjunto de milhões de pessoas em número, e não milhões de pessoas do que elas significam, da sua heterogeneidade, idiosincrasia, etc. Os cidadãos têm tido, sobretudo nestes últimos anos, da parte dos decisores europeus, são considerados como números e não como pessoas que precisam de políticas específicas, sociais, sobretudo a área social, cada vez tem que ser uma área que deve estar cada vez mais na agenda dos decisores europeus, e tudo isso fez com que os cidadãos de determinados países, incluindo Portugal, se tenham afastado, e da região autónoma da Madeira, obviamente, se tenham afastado destas eleições e aliado até delas. Muita gente nem sabia que havia eleições, mas também não quis saber de haver eleições. Não quis ir votar, achou que não era necessário, preferiu estar ou na praia ou num centro comercial do que ir votar. Como se sabe, o voto ganha-se por um ou por 1 milhão. Se houvesse só um cidadão a votar, esse cidadão elegia os deputados todos. Elegia, provavelmente, para o partido onde tivesse votado. É isso que as pessoas não têm consciência, ou seja, o facto de se absterem não estão diretamente a penalizar nenhum partido, nem nenhum governo. No fundo, estão a permitir que aqueles que vão votar decidam o futuro, neste caso, da Europa, ou numas eleições regionais da região, ou numas eleições nacionais do país. Portanto, quem se abstém não é voto de protesto. Aliás, eu gostava de fazer aqui o parênteses quando o agora eleito deputado Marinho Pinto, há uns tempos, dizia que se ia abster porque queria votar contra o sistema. Agora infletiu. Disse que não disse aquilo para toda a gente, disse aquilo para si. Acho que é o paradoxo, mais um dele. No fundo, é daquele tipo de intervenientes na política que dizem que são contra os políticos, mas agora vão vestir a pele de político, porque ao ser eleito deputado passou a ser um político dentro da União Europeia, dentro do Parlamento Europeu, e futuramente não sei qual será o futuro. Portanto, a abstenção não é um voto de protesto. A abstenção é uma permissão a quem vai votar decidir o futuro dele próprio. E é isso que as pessoas às vezes não entendem, mas também os candidatos, neste caso, ao Parlamento Europeu, deviam ter isso em conta. Infelizmente, na região autónoma da Madeira, os candidatos sobretudo os candidatos que foram eleitos, neste caso as deputadas que são eleitas, como reclamamos, porque temos dois deputados a representar a região, tiveram muito mal nessa matéria. Não esclareceram minimamente a população da Madeira da importância que teria se fossem eleitas. Da importância que teriam para a região termos lá 2 deputados. E por isso é que eu também, na noite das eleições, apelei à responsabilidade que vão ter estas 2 deputadas de, na região, esclarecerem o que estão lá a fazer. E em Estrasburgo, levarem os problemas da região e tentarem resolver algumas das situações que sejam decididas, precisamente, no Parlamento Europeu. Não sei se terão essa força, mas pelo menos que o façam. Que trabalhem em prol dos interesses da região. É isso que nós queremos, todos aqueles que votamos nelas ou noutros. Porque agora elas passarão a representar a região, independentemente do partido que representem. No entanto, esperemos que seja uma mais-valia. No entanto, há que lhes dar o benefício da dúvida, porque nesta altura, quer uma quer outra, não tem nenhum currículo que lhes possa dizer que tenham algum conhecimento do que são, do que vai ser o papel que irão representar dentro do Parlamento nos próximos 5 anos. Pensa então que os ideais da região não serão assim bem defendidos? Não serão os ideais, os interesses da região terão de ser defendidos em função do papel que irão representar, da função que irão desempenhar. Ou
seja, se empenharem em defender os interesses da região, eventualmente, ao fim de 5 anos, estaremos cá para avaliá-los. Se estiverem lá a Estrasburgo como um exílio dourado, obviamente teremos cá para o criticar. Concretamente em relação à Madeira, aliás, e para muito sumariamente, a região autónoma da Madeira foi a única região entre continente e Açores onde a Aliança venceu. Também não venceu com resultados nada famosos, a verdade é essa. O CDS, pode dizer, também é responsável, nós apelámos ao voto, nós dissemos desde o início que não participávamos na campanha, por razões óbvias que apresentámos. No entanto, os eleitores, independentemente do CDS participar ou não na campanha, os eleitores são livres e votaram em quem quiseram. E como vimos, o agora eleito deputado Marinho Pinto obteve também um resultado que surpreendeu muita gente. Concretamente, a mim não me surpreendeu, porque eu sempre considerei que iria ser eleito, atendendo à circunstância de que estas eleições tinham aqui um voto de protesto, e o voto de protesto, não caindo no PS, foi cair num candidato que supostamente não representa o establishment dos partidos políticos, não representa, mas no entanto veremos no futuro se não será mais uma figura política daqueles que temos já na região alguns exemplos, mas que estarão noutras circunstâncias, como é o caso do PTP. Falou-se Penoé. A elevada abstenção poderá significar que as pessoas não se revêem no projeto europeu? Eu penso que o problema da abstenção não é só no contexto das eleições europeias e muito menos uma questão apenas atual. É um problema que se arrasta ao longo do tempo, que se agrava ao longo do tempo, que é visível noutro tipo de eleições, embora a uma proporção menor, mas isso também está relacionado com o envolvimento dos partidos. Repare-se que quanto maior o número de candidatos ou quanto maior o número de lugares a eleger, quer seja nas autárquicas, nas regionais, nas legislativas nacionais ou agora para a União Europeia, quanto maior esse número de lugares, há um envolvimento maior dos partidos, um envolvimento maior de um conjunto de cidadãos que estão nessas campanhas. Isso também cria uma dinâmica que leva as pessoas a votar mais ou menos. Eu entendo que, obviamente, nós atingimos uns valores superiores a outros em eleições europeias anteriores, mas não estamos a falar propriamente de uma duplicação, nem nada que se pareça. Portanto, antes tivemos 60%, agora tivemos 66%. Claro que isso é uma evolução negativa, mas também temos assistido a uma subida da abstenção noutro tipo de eleições. Portanto, julgo que é um problema que não é apenas da atualidade, que se arrasta ao longo do tempo, que exige medidas de fundo, que não é apenas uma questão do desinteresse apenas da sociedade perante as opções políticas, que também o é, mas não é apenas. Por exemplo, o facto de a quem está no poder nada interessar que quem está descontente vá votar, porque obviamente se está descontente ao ir votar não iria votar em quem governa, iria votar na oposição. Isto também alimenta a que esse descontentamento se exerça por via da abstenção. Também é preciso nós termos em conta que uma parte desta abstenção são com certeza cidadãos que estão recenseados, não é? Mas que já não estão no país, já não estão na Madeira por via da imigração. É preciso também entendermos que já de uma forma crónica há pessoas nos cadernos eleitorais que não estão cá há muito tempo. E eu, até no meu círculo mais próximo, eu tenho inúmeros exemplos de pessoas que estão há décadas fora da Madeira, em alguns casos até no território nacional, no continente, e que estão lá nos cadernos eleitorais e que, naturalmente, não vão votar porque não estão cá para ir votar. Portanto, esta questão da abstenção não é uma questão nova, é uma questão que se agrava e é uma questão que é complexa, que tem várias componentes e que tem que ser analisada nesse contexto. Não basta agora, depois das eleições, a abstenção e depois esquece. Não. Isto precisa de medidas de fundo, precisa de algumas opções do ponto de vista eleitoral, precisa também, obviamente, de uma outra postura da parte dos partidos, precisa de uma outra postura da sociedade no exercício da democracia, porque o que leva à abstenção também é a demissão das pessoas ao longo da governação.
As pessoas, quando votam e esperam 4 anos para voltar a se pronunciar, tendem a, se ficarem desiludidas com os resultados, com os caminhos que são tomados, a se afastar do processo eleitoral. A sociedade tem que estar permanentemente a interagir com os eleitos. Não podemos ter uma situação de democracia apenas pelo voto. A sociedade tem que ser mais interventiva. Bom, em relação aos resultados, eu penso que, e o PS está a cair também, quer cá, quer lá, nesse erro, está-se, de certa forma, a não olhar para a derrota da Aliança Portugal, e em particular do PSD, e a olhar para, digamos, a vitória mais ou menos escassa da oposição. Porque quando nós olhamos para os resultados, por exemplo, regionais, e constatamos que a Aliança Portugal, o PSD mais o CDS, perderam metade dos votos comparativamente às eleições europeias anteriores, quando nós constatamos que, somando a oposição toda, conseguem ultrapassar os 50% dos votos, quando nós, por exemplo, olhamos para o Funchal, e apesar de tudo o que se passou na Câmara Municipal do Funchal, a crise que se passou em plena campanha eleitoral na Câmara Municipal do Funchal, somamos os votos e percebemos que aqueles partidos que estão ou que estiveram envolvidos na mudança na Câmara do Funchal somam mais do que 50% dos votos, e o PSD, juntamente com o CDS, e se tirarmos o CDS, muito menos será, tem menos de metade disso, quando nas autárquicas, em termos proporcionais, não em número de votos, mas em termos proporcionais, o equilíbrio era maior, ou seja, o PSD conseguia ter uma percentagem maior e a mudança uma percentagem menor. Não podemos olhar para estes resultados como sendo algo negativo para a oposição. Eu, quando vejo, em particular aqui na Madeira, esta análise de desilusão face à queda do PSD não ter sido mais acentuada, lembra-me as sensações que muitos de nós, se calhar, tinha, por exemplo, no início da década de 90, em que víamos o PSD que numas eleições caía um bocadinho e nós pensávamos, na próxima é que há de ser, e ele subia. Olhando para esses tempos, o que nós estamos agora a ter é realmente uma derrocada eleitoral do PSD. Isso é notório, é evidente. Agora, também é certo que dentro da oposição não há um partido que esteja a conseguir agregar esse descontentamento, agregar essa derrocada do PSD. Não há um único partido que possa dizer, eu neste momento consigo galvanizar o descontentamento, que é profundo, e consigo ganhar umas eleições de forma mais ou menos certa ou mais ou menos folgada. E isto implica, obviamente que o eleitorado também, não são só os partidos que se entendem, o eleitorado também se entende, porque o que eu assisti nas últimas autárquicas foi um entendimento, acima de tudo, do eleitorado e não tanto dos partidos. Porque na mudança houve 6 partidos que se juntaram, mas esses 6 partidos nunca teriam ganho a Câmara se o eleitorado não tivesse se entendido como se fosse quase uma única pessoa e tivessem tomado uma opção que foi passando de boca em boca, foi ganhando dimensão. E nada nos garante que para 2015 o eleitorado também não tire as suas ilações e não se entenda em relação a um determinado caminho alternativo ao PSD. Daí que os partidos não são os únicos a definir estratégias. A sociedade também vai definindo as suas estratégias, vai criando os seus caminhos. E se os partidos, efetivamente, não conseguirem encontrar estas soluções, a sociedade vai encontrar essa solução. E eu estou convencido que essa solução, até por estes resultados que acabamos de ter, dos resultados que já tínhamos tido nas autárquicas, essa solução não passa pelo PSD Madeira. Agostinho Soares, apesar de ter eleito uma deputada na região, Liliana Rodrigues, o PS Madeira perdeu cá. Isso poderá significar alguma coisa, que algo não vai bem com a atual liderança do PS? Eu penso, acima de tudo, que
conforme também noutro momento eu tinha dito neste espaço, a Madeira ganhou nestas eleições com o facto de ter conseguido eleger 2 deputadas madeirenses. Isso é uma vitória da região no tabuleiro político nacional e que há alguns meses atrás eu não julguei que fosse possível. Portanto, isso para já foi positivo para o eleitorado madeirense em geral. E espero, conforme disse o Lopes da Fonseca, que de facto as deputadas entendam a sua eleição como um serviço à região que tem de ser feito em um momento muito difícil do ponto de vista económico e financeiro para a nossa terra, e por isso tem um trabalho acrescido de defesa dos interesses regionais. Agora, em relação ao Partido Socialista, o Partido Socialista na região teve um bom resultado. Não há dúvida que teve um bom resultado, porque desta vez o Partido Socialista não concorreu em coligação como foi nas autárquicas. O problema é que o presidente do PS Madeira, na noite eleitoral, deitou tudo para água abaixo. Isto é, quando no momento de intervenção poderia ter feito no fundo uma análise positiva para o Partido Socialista dos resultados eleitorais, principalmente no Funchal, o que faz é fazer um apelo ao voto abaixo. Isto é, mais uma vez toda a oposição está perto de derrotar o PSD, e isto é, como se fosse possível, e fez um apelo ao CDS, como se fosse possível o eleitorado, depois dos acontecimentos, mais uma vez depois dos acontecimentos na Câmara Municipal do Funchal, entender que seria possível uma coligação que abrangesse, para um lado, o CDS, para o outro, o PND, com a desilusão. Já foi afirmado publicamente. Mas o apelo é geral. O CDS também estava de fora e foi feito o apelo também ao CDS. O apelo foi feito a toda a oposição. Esta intervenção do PND já dá a entender que, mais uma vez, o Vítor Freitas está a levar uma tampa de um partido. Não é uma posição do PND, porque eu não represento o PND, atenção. Sim, mas é uma constatação, digamos, pública. Chamar a atenção então para isso, que a proposta de Vítor Freitas não é uma proposta de exaltação do resultado eleitoral do PS Madeira, que foi um bom resultado. De facto, enquanto a abstenção subiu, o Partido Socialista teve cerca de mais 5 mil votos na Madeira. Portanto, é sinal que há um crescimento do partido efetivo, e o Vítor Freitas não soube lidar com essa situação. Por outro lado, os acontecimentos posteriores no interior do Partido Socialista mostram a evidência que aqui na região, procurando seguir o caminho que está a ser feito a nível nacional, desembainharam-se as espadas, alguns punhais também para dar nas costas, e com a aproximação do poder, nas próximas regionais, há pessoas que neste tabuleiro entendem que Vítor Freitas não é de facto a pessoa ideal para ser o candidato à presidência do Governo Regional, e querem disputar essa liderança quando o Congresso Regional foi há tão pouco tempo. Não entendo. E as pessoas passam a entender também o que aconteceu na Câmara Municipal do Funchal, aquilo que, por exemplo, já previa, que alguns dedos a movimentarem aquilo que são
os atores do palco camarário estão dentro do Partido Socialista, e aquelas movimentações na Câmara Municipal do Funchal teve a mão de alguns membros do Partido Socialista, de acordo com aquilo também que eu venho defendendo há algum tempo. Isto é, eu falei aqui várias vezes de uma liderança bicéfala, do facto de o Vítor Freitas ter a oportunidade de ter um partido sólido à sua volta e não ter assumido essa posição, ter no fundo engordado as fibras no interior do partido. Essas fibras naturalmente vão se encarregar de o devorar. E o PS funciona melhor sozinho ou em coligação? Eu entendo que cada partido, e o Partido Socialista tem quadros suficientes para se afirmar como alternativa. Cada partido deve fazer as suas propostas ao eleitorado. As coligações entendo que deveriam ser feitas depois das eleições e em função dos resultados, como foi feita a nível da coligação que está no Governo da República, e outras coligações devem ser feitas sempre após os resultados eleitorais e após, por exemplo, o Presidente da República convidar, no fundo, à formação do Governo. Portanto, isso é preciso entendimentos pós-eleitorais, se não houver maiorias absolutas que não parecem prováveis acontecer, pelo menos aqui na região. Muito bem. Passando à atual situação na Câmara Municipal de Funchal, Humberto Vasconcelos já esteve à frente de uma Câmara durante alguns anos. Pela sua experiência, a Câmara Municipal de Funchal, como está, é gerível? Em primeiro lugar, o que eu noto na Câmara Municipal de Funchal é uma falta de experiência política do atual Presidente da Câmara, muito grande. Falta de experiência política porque governar uma Câmara é completamente diferente de pertencer a um Conselho Diretivo de uma escola. Eu penso que governar uma Câmara, ainda por cima, com um conjunto de partidos candidatos, obrigaria claramente a um Presidente tolerante, um Presidente que falasse muito com a sua equipa e que preparasse o projeto antes de tomar posse na Câmara. No momento que o Paulo Cafofo ganhou as eleições e a coligação ganhou, eu penso que não se sentaram à volta de uma mesa a discutir um projeto para o Funchal, não se sentaram a definir bem quais eram as estratégias e quem é que mandava na Câmara do Funchal do ponto de vista da orientação política. Porque, estando fora e vendo as movimentações que foram feitas dentro da Câmara, claramente que aquela coligação era um conjunto de quinquinhas de cada um queria mandar e não queria haver interferências no seu trabalho, e depois o Presidente não se apercebeu que estava perante uma equipa, alguns deles fortemente politizados e com logos fortes a acompanhar, não consegui congregar a equipa e unir a equipa inicialmente. Depois assessorou-se de pessoas, umas muito próximas do PS, umas até fora de cada Madeira, e portanto também cometeu esse erro, que também o cometi na altura, e portanto estou aqui a juiz também, apesar de ter coisas boas, também houve coisas más, e portanto criou-se aqui um mal-estar por uma questão de eu penso que ele nunca reuniu aquela equipa a falar do projeto, volto a repetir, a dizer o que é que cada um tinha de fazer naquela equipa, e cada um quis fazer sem interferências do Presidente, queria fazer à sua maneira, pensando que a delegação de competências permitiria que os legisladores fizessem tudo. Acho que tem de haver uma coordenação política, a voz tinha de ser só uma posterior, e não foi fácil. Depois utilizou-se aqui a questão partidária, a questão do PND, a questão daquelas manifestações, claramente que houve aqui uma pressão grande, porque percebeu-se claramente que se houvesse uma pressão sobre algumas pessoas da Câmara, destruturava-se rapidamente, e portanto foi o que aconteceu. Agora, eu penso que os vereadores também têm de perceber que fazem parte de uma equipa, e portanto e há um líder dessa equipa, e esse líder tem de coordenar bem os trabalhos, tem de ter algum tato político nos movimentos, e facilitaria o trabalho. Agora, há aqui um lobby muito grande do Partido Socialista a funcionar na Câmara do Funchal. Há um lobby que não quer que Paulo Cafofo cresça muito como figura política, e portanto queria dificultar
2015 para o Partido Socialista, e por isso os movimentos do Partido Socialista neste momento estão a fazer, porque há uma figura para aparecer no Partido Socialista que quer ser o líder, o candidato em 2015, não pode ser Vítor Freitas, não pode ser Paulo Cafofo, e portanto era preciso criar este enredo todo para que isso acontecesse. Mas está a dizer que o Paulo Cafofo está sendo uma marioneta? Está, o Paulo Cafofo é a marioneta um pouco do Partido Socialista, porque tem uma equipa muito próxima do Partido Socialista, há lá conselheiros muito próximos e que acabam por o fazer com que ele, devido à inexperiência e alguma insegurança também no exercício daquele cargo, vá um pouco ao sabor dos conselheiros momentâneos, tanto pouco preocupado com a Câmara e tanto mais preocupado com outras questões que não a Câmara. É pena, porque talvez para quem apoiou e para quem votou na mudança está defraudado neste momento, completamente defraudado. Eu penso que a esquerda, que foi o maior apoiante, e a extrema-direita ou os mais radicais, de certa maneira, estão defraudados com este projeto. Isto claramente vem provar que o PSD continua a ser o partido que vai, dentro do PSD, que nascerá as próximas lideranças na Madeira. Exatamente porque no momento mais difícil para o partido, mesmo assim, as uniões não funcionaram, os partidos à esquerda não funcionaram e estão em desagregação total. Sou defensor que os partidos devem ir às eleições completamente independentes como partidos e fazer as coligações depois. Esta solução mal trabalhada vai dar origem a um problema que se vai arrastar. Estou convencido que este problema vai se arrastar exatamente pelas pessoas, mesmo pelas pessoas que entraram agora. Vai ser difícil conseguir manter uma equipa até ao fim e um projeto de mudança. E, portanto, estou convencido que isto não chegará ao fim, esta mudança não chegará ao fim do mandato autárquico, porque a pressão aumentou, vai aumentar da população, porque já percebeu que com um bocadinho de pressão não há uma liderança forte e, portanto, vai dificultar muito aqui o futuro da Câmara Funchal. Os cidadãos vão ficar prejudicados. Lopes da Fonseca, esta instabilidade na Câmara vem dar razão ao CDS por não se ter feito parte da mudança. Razão no sentido que o CDS sempre disse que o candidato, na altura, Paulo Cafofo, iria ter um problema no futuro que era o facto de depender de 6 partidos. Dependia de 6 partidos, porque o CDS indo sozinho só dependia de si próprio. E isso veio-se a verificar. Veio-se a verificar, obviamente. Ainda por cima, acrescentar a circunstância de Paulo Cafofo não ter sido ele a eleger a equipa, mas sim a equipa acabou por ser eleita e ele depois acabou por ser a figura de cartaz daquela equipa que foi formada pelos 6 partidos. Os 6 partidos indicaram os seus representantes na variação e depois apareceu então a figura de cartaz, Paulo Cafofo. Significa que não foi ele a escolher a equipa. A verdade é esta. Se fosse ele a escolher a equipa, provavelmente não seria esta. Ou não seriam alguns destes vereadores que foram eleitos, mas sim outros. Mas como havia aqui o fator da pouca experiência de Paulo Cafofo, e ainda existe, aliás, toda esta gestão revelou a sua pouca experiência e também não se pedia que tivesse mais, porque nunca foi político, não se pedia que tivesse mais. No entanto, eu penso que o Dr. Paulo Cafofo tem a legitimidade do voto. Os eleitores votaram para que ele tivesse um mandato completo. Terá que ter agora a capacidade para ir gerindo e apagando estes incêndios que vão surgindo e demonstrar essa capacidade. O CDS já o disse e afirmou que reconhece na atual liderança da Câmara toda a legitimidade e fará tudo para que ela chegue ao fim. Não vai depender do CDS, nem dependerá do CDS qualquer crise posterior a esta que aconteceu. Significa, da nossa parte, vamos colaborar com responsabilidade dentro da Câmara, tal como o fizemos nestes últimos 6 meses. Não será da parte do CDS que o Presidente da Câmara do Funchal terá qualquer obstáculo nesta matéria. No entanto, obviamente que o CDS vai estar atento aos desenrolares futuros do que vai acontecer, porque se, por exemplo, preciso vermos o que é que vai acontecer na Assembleia Municipal. O PND, por exemplo, agora já não apoia o Paulo Cafofo. Como é que vão ficar as votações? O que nós tememos é que o próximo orçamento da Câmara não seja aprovado. Mesmo que o CDS tenha a sua boa vontade de colaboração, pode não ser suficiente. Se não é aprovado o próximo orçamento em outubro, cai esta Câmara. Obviamente cai. Cai no sentido que não tem orçamento. Ou vai conviver com duodécimos. Como é que é possível? Ou seja, e se for assim,
há um entendimento para que o orçamento seja aprovado no próximo, em outubro, da Câmara, ou então irão surgir problemas. Esperemos que haja esse entendimento, até porque as pessoas saíram agora de umas eleições e vamos ter 2 atos eleitorais no próximo ano e só faltaria mais ainda termos um terceiro ato eleitoral que não dava nada a favor da necessidade de uma estabilidade, sobretudo numa Câmara do Funchal, que aliás a Câmara do Funchal representa metade da população da região e é um barómetro da política da região. Sem dúvida que aquela ideia que tinham muitos quando fizeram esta coligação de que vamos conquistando o Funchal, é o patamar para conquistarmos o poder. Atenção, as pessoas quando votam sabem o que é que estão a votar. Votaram para a Câmara, ao que é fofo, novidade, provavelmente alguns estão defraudados, outros ainda não estão, penso que é preciso dar tempo ao tempo, mas já perceberam que a alternativa não é juntar toda a gente para criar uma alternativa. Cada partido tem o seu projeto, o CDS tem o seu, e apresentam e não abdica do seu projeto, dos seus valores, dos seus princípios, só para estar numa coligação, para tentar obter um poder a todo custo, que depois se revela, veja que se revelou. Não souberam geri-lo. E, independentemente agora de quem está por trás ou não desta implosão que surgiu, mínima, na Câmara, que felizmente agora está, pelo menos, este fogo foi apagado, não me interessa a mim, da parte do CDS, apontar culpados. Portanto, obviamente que o Paulo Cafofo, nesta matéria, é o menos culpado pela falta de experiência. No entanto, é preciso ver que ele é o líder da autarquia. E como líder da autarquia, agora, daqui para a frente, entendendo que agora já tem os vereadores que poderíamos considerar que ele agora escolheu, esperemos que haja alguma estabilidade na Câmara. Em relação ao PSD, obviamente que se não for ao facto do PSD também estar em implosão, todo este conflito da Câmara do Funchal seria o que se chama a ginja em cima do bolo ao PSD. Mas felizmente para a democracia e para a alternância que é necessária, o PSD também está em implosão. Ainda por cima agora com o surgimento desta grande figura da política do PSD, Jaime Ramos, que vai se candidatar às eleições. Tem a máquina do partido. Penso que os outros 5 candidatos, vai haver mais provavelmente em breve, mais 2, os outros 5 candidatos devem dizer agora, mas afinal quem é que nos vai apoiar? Porque não temos as bases são Jaime Ramos. Isto agora, o que é que se verifica aqui? O que eu dizia e sempre disse há muito tempo, Alberto João Jardim vai manipulando as marionetes e agora pôs mais uma para baralhar tudo e depois no fim eu é que sou o seu candidato. Ou seja, é tudo uma jogada do Presidente do Governo. Concertada com alguns deles. Tá para bem. que, se vir que não há condições de poder ganhar ele ou um dos candidatos que ele indica contra Miguel Albuquerque, isto é tudo, obviamente, eles estão neste momento 5 candidatos de um lado e Miguel Albuquerque do outro. Ele fará tudo para que Miguel Albuquerque não tenha sucesso. E em última análise será ele o candidato. Tá, muito bem. Do ponto de vista de estratégia eleitoral, o projeto de mudança foi uma boa estratégia, foi um projeto ganhador. Ninguém tem dúvidas que se não tivessem se juntado 6 partidos em torno de uma determinada candidatura, que foi a de Paulo Cafofo, Bruno Pereira, mesmo com um resultado menos bom, teria ganho a Câmara. Mesmo com minoria, teria ganho a Câmara. Portanto, eu acho que isto é um ponto assente para todos. Claro que surgiu aqui um problema, e eu julgo que, pelo menos o início desse problema, se resume a um problema de 2 galos no mesmo galinheiro. Foi um problema, acima de tudo, de desentendimento entre 2 personalidades, se calhar vincadas, se calhar, como já foi dito, uns com mais lastro político, outros com menos. Esse terá sido o início de tudo. Alguma falta de experiência de Paulo Cafofo, que no início podia ter gerido as coisas de outra forma, pelo menos no sentido de tirar o problema do contexto da campanha para as europeias, de o arrastar um pouco no tempo, sem sair cá para fora e tentar depois resolvê-lo da melhor forma. Mas a verdade é que se a pequena fogueira que se criou inicialmente foi uma questão
de dois galos na mesma capoeira. A verdade é que depois aquela situação serviu os interesses de muito mais gente. E não foi de estranhar, se calhar, depois ver, por exemplo, o Diário de Notícias a alimentar aquela crise, com uma visão muito lateral da questão, portanto, a dar enfoque a uma determinada perspectiva. Também não foi de estranhar ver o próprio Miguel Albuquerque vir a terreiro carregar em cima dessa questão, e também não foi de estranhar que a própria vice-presidente da Câmara, na altura, muito próxima ao PS, e em particular uma determinada facção do PS, tenha deitado muitas mais achas nessa fogueira. Eu penso que as proporções que a situação ganhou ultrapassaram muito as intenções ou o esforço de Gil Canha e de Paulo Cafofo. Houve aqui muito mais a trabalhar para que aquela fogueira ganhasse dimensão e, de preferência, tivesse um términos que resultasse na queda do projeto Mudança e provavelmente em eleições intercalares. Agora, penso que, entretanto, obviamente tivemos novos desenvolvimentos. Neste momento, o que se constata é que a situação está serenada. Há praticamente toda uma nova equipa, portanto isso é notório. É preciso também dizer que o projeto da mudança já estava feito na altura da campanha. O projeto da mudança, já ao contrário de muitas candidaturas que acontecem em várias eleições, foi feito de forma minuciosa, com uma participação de toda a equipa, e é preciso dizê-lo, em particular destes que agora entraram para a variação. E, portanto, penso que não é um problema de projeto, e esse projeto continua, e o que se espera é que não haja qualquer problema no decorrer dos seus mandatos, porque senão qualquer convulsão, qualquer problema tem apenas um beneficiado, pelo menos do ponto de vista político e abrangente, que é o PSD. Portanto, e isso não há qualquer interesse nisso, pelo menos para quem quer uma alternância política aqui na Madeira. Depois, há também um outro dado que julgo ser muito importante, que é o facto de, apesar dessa crise ter estalado, desenvolvido em plena campanha das europeias, repare-se que teve efeito eleitoral, sem dúvida, e penso que é notório no PND. O PND foi profundamente penalizado em termos eleitorais nestas europeias por causa de ter estado envolvido diretamente nessa crise, e isso basta comparar os resultados, por exemplo, nacionais do PND com os resultados regionais do PND, ou comparar os resultados regionais do PND com outros pequenos partidos que normalmente estavam muito para trás em relação ao PND. Eu imagino que também tenha penalizado o PS, embora aí não seja fácil de constatar, porque não há um termo de comparação, havia apenas uma determinada expectativa. Mas, se nós juntarmos os votos de todos os partidos envolvidos na mudança, nós temos um reforço da confiança dos funchalenses. Ou seja, no Funchal, aliás, no Funchal o PS até não fica muito atrás do PSD-CDS, apenas mais ou menos 3%, mas se nós juntarmos os votos de todos os partidos da mudança, ultrapassa de forma folgada os 50% dos votos no Funchal, com o PSD a ter apenas, e se tirarmos o CDS muito menos do que isso, a ter apenas 25% dos votos. Ou seja, o que o Funchal disse, mesmo depois da crise, é: nós não queremos o PSD de forma alguma. Mas também não disse que nós queremos este partido ou aquele. Há aqui ainda uma dispersão de votos, não quer dizer que continue assim. Pode, efetivamente, no caso da Câmara, indiciar que os funchalenses não veem qualquer problema numa gestão multipartidária, pelo menos apoiada por vários partidos. E, portanto, para a Câmara, penso que não houve, do ponto de vista eleitoral, não se nota nenhum cartão amarelo e muito menos vermelho. Do ponto de vista eleitoral, o que se nota em relação à Câmara
é uma penalização de dois partidos envolvidos, quando envolvidos diretamente, porque obviamente a pessoa era associada diretamente a esse partido, ao PND. Noutros casos, algumas pessoas e alguns nomes que vieram a público, alguma informação que veio a público, mas do ponto de vista global, essas pessoas que ficaram desiludidas com o PND ou que porventura ficaram também desiludidas com o PS, não foram votar no PSD. Essas pessoas foram votar noutros partidos também da mudança, e se calhar alguns que não fossem da mudança, embora não houvesse muitos com essa possibilidade, mas que significavam oposição, significavam um contraponto a uma governação PSD. Professor Agostinho, então o PS tomou de assalto a Câmara, ou pode que foi uma marioneta? Bom, Qual é a sua opinião? eu tinha falado dos dedos a segurar os atores, Muitas mas vezes não queria ser tão explícito no termo. Muitas vezes Por referi respeito com as aqui pessoas, que não não é? entendia uma coligação de extrema-direita. Exatamente. E de facto o PS assumiu um poder superior na Câmara Municipal do Funchal em relação ao que tinha à partida, em desfavor do PND, que era de facto a segunda força visível naquela Câmara Municipal. Aliás, eu penso que sem o Gil Canha, a Câmara Municipal do Funchal torna-se muito mais parecida, esta gestão há de ser um pedacinho mais parecida à anterior. E os eleitores naturalmente irão tomar consciência disso, porque alguns dos votos na coligação Mudança na Câmara Municipal do Funchal tinham muito a ver com o discurso quase justiceiro do Gil Canha, de contraposição aos poderes dos grandes empresários, dos abusos de outros. Quer dizer, havia um espírito que Gil Canha tomou anticapitalista, que gerou simpatias de muito eleitorado no Funchal. E isso, a disciplina, o cumprimento das regras, que logo depois Paulo Cafofo veio colocar o dedo na ferida, dizendo que a Câmara tem de ser uma Câmara que dê algumas liberdades para além do cumprimento das regras. Isso faz-me lembrar algumas câmaras que têm uma facilidade incrível de suspender PDMs. Quer dizer, ou há PDMs para serem cumpridos por todos, ou não há PDMs. Quer dizer, e as suspensões de PDMs é sempre uma submissão a alguns interesses. E porque é que uns interesses vencem em desfavor de outros, é que são as questões que devem ser colocadas. E as pessoas que pensam, como eu, que se há uma legalidade, essa lei é para toda a gente, essas pessoas revêem-se muito em alguns comportamentos de Gil Canha. E ora, eu penso que a Câmara de facto ficou mais frágil, fica mais, há um olhar mais crítico em relação a esta autarquia, e eu penso que o Partido Socialista, agora sim, aqui na Madeira, em relação à invasão da Câmara Municipal do Funchal pelas suas forças, tem uma vitória pírrica aqui. É porque esta vitória na Câmara, com um golpe palaciano, há de se tornar mais à frente. E já foi levantada a questão do lugar que o PND vai assumir na Assembleia Municipal. Esta pode ser uma vitória pírrica mesmo, quer dizer, pode esta vitória agora ser a mãe das próximas derrotas do Partido Socialista na gestão da Câmara Municipal do Funchal e
essencialmente em futuras eleições. Um dos meus últimos discursos na Comissão Política do Partido Socialista foi a chamada de atenção para o que podia acontecer a seguir. Eu disse que era provável que com esta coligação, aquilo um pouco o Albert Spínola disse, que o Partido Socialista ganhasse a Câmara Municipal do Funchal e outras câmaras, mas que o perigo estava nos dias seguintes. Que o perigo de facto estaria que o Partido Socialista ganhava um poder autárquico e colocava na gestão autárquica pessoas e poderes que poderiam ser detonadores de explosivos que pudessem provocar a continuidade no poder do PSD. Isto é, se não ganhar as câmaras municipais na Madeira sem uma boa gestão consequente, é um pouco o que à esfera europeia nós encontramos, isto é, quando o Hollande ganha, e toda a gente pensou que iria ser, de facto, a França mudaria e se tornaria no grande farol do socialismo democrático na Europa inteira. E afinal são as forças da extrema-direita ganhar força. Quando o Syriza, portanto as forças da extrema-esquerda ganham na Grécia, e se assiste a isto, os partidos têm que pensar de facto, é que há vitórias, a submissão ao curto prazo, nem sequer ao médio prazo, há vitórias podem ser geradoras de derrotas não só para os partidos democráticos, mas também derrotas para o próprio eleitorado. O eleitorado vota de facto a curto prazo, em função das suas dificuldades momentâneas, em função dos seus repúdios, em função dos seus anseios, cada vez mais em função disso e cada vez menos em função de ideais, e isso pode provocar também aqui na Madeira, aliás, havia fenómenos que já falamos aqui, os fenómenos de pequenos partidos, o fenómeno do PTP, agora o fenómeno do Partido da Terra. Portanto, estes fenómenos irão se repetir alargadamente. Portanto, há um fenómeno também que as pessoas falam da abstenção, mas o número de votos em branco e o número de votos nulos que aumenta é de facto o sinal que aparecendo alguém como o Marinho, aparecendo fenómenos como o Coelho, etc., as pessoas estarão disponíveis para votar porque estão insatisfeitas com as propostas que os partidos, que se costuma dizer do arco do poder, lhes estão a oferecer. E o Partido Socialista, mais uma vez, através da coligação, corre um risco muito grande de também no futuro, nas próximas eleições regionais, ser castigado por todos estes pequenos, grandes factos que hão de crescer. Eu tenho a consciência disso porque o PSD, o próprio CDS, apesar do seu discurso de partido bem comportado, que tem mantido há algum tempo para poder ganhar algum eleitorado a partir dessa gestão, às vezes a gestão dos silêncios, às vezes a gestão dos compromissos, etc. O CDS, no momento da verdade, há de querer assumir também o seu quinhão de poder, e se o Partido Socialista não oferece uma alternativa própria e credível, corremos o risco destas franjas aventureiras ou das franjas extremistas, seja da extrema-direita, seja da extrema-esquerda, irem ganhando força e causando dificuldades de gestão do bem público. Muito bem. Veremos se isso acontece.